Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa reunião de trabalho da gestão pedagógica, da diretoria de ensino e região de Itapecerica da Serra. Agora eu vou falar um pouquinho de como é formada a nossa equipe aqui na diretoria de ensino. Nós temos aí a nossa diretora do núcleo pedagógico, a Maria Eugênia, eu, professora Luciana, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, a professora Renata, também PCNP de Língua Portuguesa, PCNP Wagner, de Arte. E nós temos aí nossos colegas PCNP que estão nos apoiando para essa formação de hoje, que é a PCNP de Geografia, a Maria Isabel, PCNP de Filosofia, o Reginaldo, e a PCNP de Física, que é a Veridiana. O tema que iremos abordar na nossa formação é a análise dos resultados da plataforma CAET. E temos aí como objetivo interagir através da plataforma CAED, analisar os resultados obtidos pela AP do primeiro bimestre, identificar as habilidades em defasagem, refletir sobre os resultados obtidos e compartilhar materiais de apoio. Os conteúdos são, plataforma CAED, a AP, o Aprender Sempre, Currículo em Ação e a matriz de habilidades curricular do Currículo Paulista. Para dar início na nossa formação, nós iremos entrar para acessar esses dados pela Secretaria Digital. Que, acessando a Secretaria Digital, ela já faz login direto para a plataforma CAET. Nós sabemos que muitos de vocês já têm acesso a essa plataforma, que vocês já fazem este acompanhamento, mas é sempre bom revisitar, porque nós temos colegas que estão iniciando, e é importante que eles também conheçam. Então, no nome do usuário, nós colocamos o RG, senha por pontuação, com dígito SP e nossa senha de acesso. Abrindo a Secretaria Digital, nós vamos no item pedagógico, que é essa aba que está aqui no acesso rápido. Vocês clicando aí essa aba do item pedagógico, vai abrir 3 abas, que é o caderno digital, o foco aprendizagem e a plataforma CAET. Nós vamos entrar na plataforma CAET. Assim que vocês clicarem na plataforma CAED, vai abrir vários cards. Esses cards eles são importantes que vocês também acessem, estudem, aprofundem esses estudos neles para poder fazer as intervenções necessárias dentro da unidade escolar. Mas hoje nós vamos focar nos resultados, que é a avaliação diagnóstica e informativa. Assim que vocês acessarem resultados, vai abrir essa página, nós vamos em resultados atuais. Então, agora nós vamos entrar num item bastante importante, que é analisando os resultados da AP do primeiro bimestre de matemática. Quero lembrar vocês que essa análise que nós iremos fazer hoje, do componente de matemática, é referente à nossa diretoria de ensino, tá bom? Então, nós temos aqui a AP do primeiro bimestre, da terceira série do ensino médio de matemática. Então, como foi a participação desses estudantes nesta avaliação aí que nós tivemos no primeiro bimestre da AP? Nós tivemos uma taxa aqui de participação de 44%. A média da rede é 33%. E aí, se nós observarmos, nós conseguimos atingir a média da rede. Mas 44% é baixo de 50%. Então, nós não conseguimos atingir aquela média esperada de alunos para participar da realização dessa avaliação. Lembrando que os resultados que nós temos aqui os resultados dos alunos que fizeram a avaliação digital. Como que vocês podem fazer para fazer uma intervenção com relação a esses alunos que não fizeram essa avaliação digital, que foram impressos? Então, aí vocês vão aí montar uma planilha, de forma que vocês acharem interessante, para avaliar como foram esses alunos, para vocês chegarem aí a essa participação. Mas analisando esse resultado, mesmo que nós estamos aí com a taxa de participação na média, acima da média da rede, os nossos resultados ainda foram muito baixos. Então, o que nós podemos fazer aí para o segundo bimestre, segunda AP, para melhorar esses resultados? Então, já é bom a gente ir pensando em estratégia para essa participação, para que ela seja maior, Os resultados, agora nós vamos falar dos itens,
Os itens respondidos, nós tivemos 26 itens para ser respondido, e desses itens foram 25. Então, nós estamos na média da rede. Como foi o desempenho dos estudantes nesta avaliação de matemática? Nós tivemos aí um percentual da média de acertos no teste de 50%. A média da rede seria 54%. Então, nós estamos abaixo da média e ainda a participação dos nossos alunos nessa avaliação percentual de participação ainda é baixo. Continuando ainda analisando os resultados da AP de matemática, nós temos aqui a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, como foi distribuído, como foi feita essa distribuição dos estudantes por categoria? Seria o alto, médio, baixo e muito baixo. Então, os alunos que acertaram aí menos que 25% ou 25%, eles estão no nível aí baixo, está muito baixo. Os alunos que acertaram acima de 26% a 50%, eles estão no nível médio. Os 51% a 75%, eles estão no nível alto. E acima de 75%, estão no nível médio. E acima de 75%, eles estão no nível alto. Qual é a nossa atenção que nós devemos ter aí? Nesses alunos que estão no baixo e muito baixo. Esses alunos que requerem uma intervenção. Estudantes com defasagem na aprendizagem. Desses estudantes que realizaram essa avaliação, nós temos 179 estudantes que estão no nível muito baixo, que eles requerem uma atenção maior, né, que são os estudantes que erraram todos os itens referentes às habilidades da etapa anterior do ano série. Então, nós temos que ter uma atenção desse estudante para fazer uma intervenção com esses alunos. E 595 estudantes também requerem uma atenção, porque esses 595 são aqueles alunos que acertaram metade do itens referente às etapas anteriores, então, do seu ano em série. Agora, fazendo uma análise dos resultados de cada habilidade, nós percebemos aqui que no componente de matemática, né, qual foram o percentual de acertos por habilidade. Então, qual a habilidade que nós temos que fazer uma intervenção e ter uma atenção maior? É na habilidade 11 e na habilidade 6. Então, 27% dos nossos estudantes, lá da terceira série do ensino médio, nessa AP do primeiro bimestre, tiveram um percentual de acerto de 27% nessa habilidade 11, que é uma habilidade de 8º ano de matemática do ensino fundamental. Então, esses alunos eles estão na terceira série do ensino médio e eles não conseguiram acertar as habilidades que são correspondentes à 8ª série do ensino fundamental e nem a habilidade da 7ª série de matemática do ensino fundamental. Né? A gente percebe aqui que eles tiveram 42%, né, de acerto, um percentual de 42% de acerto nessa habilidade. Então, requer uma atenção maior, uma intervenção maior, para que possamos aí sanar essa defasagem que eles estão carregando agora até o terceiro série do ensino médio, desde os anos do ensino fundamental. Agora, dando continuidade à análise dos resultados de língua portuguesa, eu vou passar para a PCNP Renata, que ela vai discutir com vocês essa temática. Boa tarde a todos. Então, analisando os resultados obtidos pela AP em língua portuguesa, pegamos como um exemplo, né, a AP do primeiro bimestre do 9º ano em língua portuguesa e observamos a participação dos estudantes. E essa taxa é de 50%. E a média da rede ficou em 43%. Então, a nossa diretoria encontra-se com uma taxa um pouco maior. Dando continuidade às respostas, itens, né, respondidos, das 26 questões, a nossa diretoria, eles responderam 25. E a média da rede, 26 itens, 25 respondidos. E o desempenho dos nossos estudantes nessa avaliação, ela é de 59%, sendo que a nossa rede atingiu uma média de 60%. Então, esse indicador de percentual, ele é importante para a nossa orientação. Já na distribuição por categoria, nós temos que nos atentar
categoria e a defasagem na aprendizagem, que refere-se ao nível de intervenção. Então, muitas vezes, nós fazemos aquela somatória da categoria que não entendemos lá embaixo como esse nível ele é distribuído. Então, a categoria de desempenho são 4, e essa categoria é distribuída em muito baixo, baixo, médio e alto. E o tipo de intervenção que aparece aí como defasagem na aprendizagem, nós temos que nos atentar no requer atenção e no requer muita atenção. Então, ao abrir, né, da minha unidade escolar, observar a turma, eu tenho todo esse indicativo de quais alunos ficaram na categoria, porque eles podem ter o mesmo nível, né, na categoria de desempenho, mas a intervenção da aprendizagem ela vai ser diferente. Então, observando que 412 estudantes requerem muita atenção e 131, muita atenção. Agora, nós vamos para resultados agregados até o nível da turma. Então, esses indicadores disponíveis para a gente, né, da esquerda para a direita, e resultados do nível do estudante, tá? Teremos um detalhamento do desempenho dos estudantes no teste, são esses 2 níveis nos quais eu citei na tabela. Então, observando aí os acertos, temos ao lado muito baixo e o baixo. Esses itens, eles têm que ser estudados, então observando aí a turma, esses itens muito baixo e baixo, nós devemos ter um olhar mais apurado. Agora vamos observar esse item. Então aqui nós já fomos diretamente para os estudantes. Então eu tenho uma respectiva sala com os estudantes. Observando o percentual de acertos, podemos observar ali 19% e outro aluno também com 19%. Ao observarmos a categoria de desempenho, ele aparece como muito baixo e muito baixo, até aí tudo bem. Só que o tipo de intervenção difere, porque mesmo tendo esse 19% e uma categoria de desempenho muito baixo, o nível de intervenção ali aparecem de formas diferentes, muita atenção e atenção. Por quê? Porque alguns alunos tiveram os acertos diferentes dependendo da habilidade. Então, as questões elas se dividem em níveis com graus de fácil, médio e difícil. Então, esse aluno que tem muita atenção, ele provavelmente não acertou uma atividade que tinha um nível de acerto simples, fácil, equivalente a 5º ano, 6º ano. Então, ele ficou com um nível de atenção maior. Já o mesmo, né, na mesma turma, o aluno que ficou com 19%, categoria muito baixo, já tem um nível de intervenção diferente. Atenção, provavelmente ele acertou uma questão com um nível de dificuldade médio ou mais elevado. Então, nós temos que ter esse olhar, tanto para a categoria de desempenho, quanto para o tipo de intervenção, para então podermos planejar as nossas ações para esses alunos. Ainda observando, temos outra sala, tá? Outra sala, e vamos observar uma outra situação. Então, temos aí alunos com percentual de acertos, temos 27, 88, uma sala que teve uma participação maior do que a anterior mostrada. E observamos aí as categorias de desempenho. Então, temos baixo, alto, médio, muito baixo. Então, percebam aí, por gentileza, na categoria de desempenho do aluno que aparece com 4% e ele vem como muito baixo. Observem o tipo de intervenção. Ali aparece muita atenção. Agora vamos um pouquinho mais para baixo. Observem o aluno que está com
o 23% de acerto, e a categoria de desempenho desse aluno também é muito baixo. Percebam que tanto a porcentagem de acerto como a categoria, elas diferem, né? Então, o acerto 4% e o abaixo 23%. Eles estão na mesma categoria, mas o tipo de intervenção é diferente, devido a esse nível de dificuldade dentro das questões. Então, temos o nível fácil, médio e aquele nível mais difícil. Então, é aí nesse tipo de intervenção que nós podemos observar que aquele aluno que se enquadra no muita atenção, ele não respondeu, ele não conseguiu atingir, né, aquelas habilidades mais simples esperadas para o seu ano e série. Ele não conseguiu atingir dentro daquelas habilidades que são esperadas dentro do ciclo. Então, lá no 6º ano, 7º ano, 8º ano, ele apareceu com muita defasagem agora e ele vem como muita atenção. Tudo bem até aí? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tudo bem, Renata, tranquilo aqui. Tá, então esse aluno ali com 23% e ele também está na mesma categoria de muito baixo, esse aluno já aparece como atenção. Então, o nível de acerto dele já foi diferente, né, daquele aluno com muita atenção. Então, quando entramos no CAED, como vocês já sabem, né, nós podemos observar todas as habilidades dentro daquela série. Então, temos aquelas habilidades que tivemos um percentual de acerto maior e aquelas com um percentual de acertos menor. E essas habilidades com menor percentual de acertos, essas que nós temos que ter um olhar mais apurado e temos que observar quais intervenções serão necessárias. Então, observamos aí que temos habilidade 2, habilidade 3, 4 com níveis diferentes, mas a habilidade 1, que é referente a uma habilidade lá do 5º ano, ela aparece com um nível de percentual menor de acerto. Então, essa habilidade eu já tenho que selecionar para fazer uma intervenção com os meus professores. Temos as habilidades, as 4 habilidades aí com um menor percentual de acerto, que é a habilidade 1, habilidade 14, habilidade 17, habilidade 18, dentro do 9º ano, na diretoria de ensino, né, em língua portuguesa. Dentre essas 4 habilidades, qual encontra-se com menor percentual? Habilidade 14. Então, eu já tenho que ter um olhar apurado para essas 4 habilidades dentro do 9º ano, e a habilidade 14 em língua portuguesa, ela vem aí com uma maior fragilidade, que é o analisar em textos narrativos, ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Então, aí estamos falando de análise de textos, estamos falando de gênero, que acaba entrando em leitura. Então, essa habilidade, ela tem que ser trabalhada com os professores em língua portuguesa no 9º ano. Essas habilidades que estamos observando, elas aparecem dentro esse percorrer do ciclo. Então, são habilidades de 5º ano, de 6º ano, de 8º ano, e que não foram contempladas pelos nossos alunos. Agora, nós temos uma análise completa aqui da nossa diretoria de ensino, lembrando, né, que é a nossa diretoria de ensino, do 6º ano, temos um percentual médio de acertos dos testes em 62%. A nossa rede ficou em 63%, então estamos um pouquinho abaixo. E esses alunos em atenção são 365. Então, temos 365 alunos no 6º ano com atenção. E muita atenção, 150 alunos. E qual habilidade que apareceu com menor percentual de acerto? É a habilidade 13.
Então, percebam que ela aparece lá no terceiro aninho, até o quinto, né? E esses alunos de sexto ano não conseguiram responder essa atividade com essa habilidade. Já no sétimo ano, tivemos um percentual médio de acertos no teste de 53%. E a rede ficou em 55%. Então, temos 541 alunos do sétimo ano que requerem atenção e 175 alunos que requerem muita atenção. E a habilidade com menor percentual de acerto é a habilidade 5, que também é do sétimo ano. Percebam aí. Já no oitavo ano, o percentual médio de acerto do teste foi de 48%, e a nossa rede ficou em 49%, então temos aí 1% a menos. Do oitavo ano, da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra, temos 503 alunos em atenção e 186 requerem muita atenção. E dentro do oitavo ano, a habilidade com menor percentual de acerto é a habilidade 17 em língua portuguesa. E essa habilidade, ela é contemplada aí no oitavo ano e posteriormente no nono. Ela vai do oitavo ao nono. Já do nono ano, a nossa diretoria teve um percentual aí de 59% e a rede 60%. Temos dentro do nono ano 412 alunos que requerem atenção e 131 alunos do nono ano com muita atenção. E o percentual de acertos, o menor percentual de acertos, foi a habilidade 14. Habilidade 14, que são habilidades contempladas desde o sexto ano até o nono. No primeira série do ensino médio, percentual médio de acertos no teste da nossa diretoria, 54%. A rede, 56%. Na primeira série do ensino médio, temos alunos em atenção, 371. Muita atenção, 169. E a habilidade que apresentou um percentual menor de acerto é a habilidade 9, que é contemplada lá no oitavo e no nono ano. A segunda série do ensino médio, o percentual de acertos de 58%, já a rede, 61%. E temos na segunda série do ensino médio 358 alunos que requerem atenção e 141 muita atenção. E a habilidade com menor percentual é a habilidade 3. Do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, ficamos com 58% e a rede 61%. Temos 383 alunos na terceira série do ensino médio que requerem atenção e 134 com muita atenção. E a habilidade com menor percentual de acerto é a habilidade 13, tá? Então, observando lembrando que essa análise é da nossa diretoria, né, como um todo, e que acaba nos norteando para essa observação dentro da nossa unidade escolar. E agora vem uma interação, gostaria que vocês compartilhassem conosco, analisando, né, ao analisar esses resultados da AP, quais intervenções são necessárias para que possamos trabalhar com esses alunos. Quem, por favor, poderia interagir conosco? A Nanete, por gentileza, fique à vontade, pode abrir seu microfone e a câmera. Ok. Boa tarde, meu nome é Nanete Aparecida de Oliveira, sou PCA da Escola Poeta Agenor, e eu já havia feito essa análise, né, porque eu dou aula para o terceiro ano do ensino médio, e as habilidades em defasagem pela diretoria não são as mesmas da minha escola.
já é um alento, né? Mas, assim, dentro de... o Poeta Agenor é PEI, né? É um programa de ensino integrado aí. E existe um plano chamado Plano de Ação e Nivelamento, que a gente faz bimestralmente, de acordo com os resultados obtidos na AP. Então, o que nós já estamos fazendo, né? Já estamos estudando esse documento e, a partir desse momento, a gente elencou quais eram as habilidades em defasagem e, através dos materiais que os alunos possuem, que é o Caderno Aprender Sempre, volume 1 e 2, e o caderno São Paulo Faz Escola do primeiro semestre, eles contemplam as habilidades, todas essas habilidades, e aí a gente faz como, eu vou falar no meu caso, eu fiz como um retorno, né? Então, a habilidade com dificuldade no terceiro ano do ensino médio na minha escola está relacionado à parte de conectivos, e foi exatamente o primeiro bimestre nosso. Mas acredito que os professores de língua portuguesa vão entender muito bem o que eu estou falando, é muito difícil analisar período composto, né? Então, assim, acredito que eles não tinham maturidade para entender os gêneros em que aparecem esses conectivos, e eles são tão importantes tanto para a leitura quanto para a compreensão. Então, vou voltar exatamente nessas atividades do Caderno Aprender Sempre, e eu também tenho o caderno São Paulo Faz Escola, que é a atividade 1, a primeira atividade do caderno, que também trata sobre esse aspecto, utilizando artigo de opinião. Então, a gente tem feito esse trabalho, tem estudado, juntamente com a professora, eu sou PCA do segundo período, juntamente com a professora de português, nós conseguimos elencar quais eram essas habilidades em defasagem, e a gente pegou material que é fornecido pela Secretaria da Educação para poder fazer. Nós temos como visão, né? Eu estou no terceiro ano do ensino médio, então o novo ensino médio ainda não chegou. Eu tenho que trabalhar em duplicidade com o Caderno Aprender Sempre, que é um caderno de recuperação, mas convenhamos que a recuperação só se faz quando o aluno viu, e tem muita coisa ali que o aluno não viu direito, né? E eu tenho que trabalhar com o caderno, o São Paulo Faz Escola. Então, eu mesclei atividades sobre essa habilidade que não foi muito bem entendida pelos alunos, e a partir do terceiro bimestre a gente começa a fazer essa recuperação, né? Tivemos também um problema muito sério no primeiro bimestre quanto à plataforma. Então, eu tenho uma aluna lá que, por exemplo, requer muita atenção e ela não tem nenhum problema. E ela teve problemas na hora de, por exemplo, enviar a prova. Isso aconteceu muito, a gente utilizou o portal do atendimento, fez todos os chamados possíveis, mas alguns alunos, por exemplo, que eu sei que fizeram a prova e que a gente pediu para printar a tela para ver como é que estava acontecendo, houve problemas. E acredito que tenha acontecido erros e eles não foram consertados nesse sentido, né? Agora, graças a Deus, já saiu com uma certa folga para a gente saber quando acontecem essas atividades, quando é que a gente prioriza, aí não fica todo mundo fazendo ao mesmo tempo, não sobrecarrega a plataforma, e agora tem sido muito mais tranquilo realizar essas atividades. Agradeço e boa reunião para a gente. Nanete, nós que agradecemos, a sua contribuição foi muito pertinente, tudo que você trouxe é o que esperamos, né? É o que esperamos, e muito obrigada mesmo. Sei que teremos excelentes resultados aí na sua escola. Obrigada, Nanete. Obrigada. Temos mais contribuições, deixa eu verificar aqui, fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou Ana Cláudia PCG do Sofia. Eu queria socializar duas coisas. Primeiro, eu observei pelas habilidades que vocês colocaram com relação à diretoria de ensino, que na nossa avaliação, duas delas não foram contempladas. Então, na nossa prova, nossos resultados, segundo as orientações, não apareceram no nosso caderno, né? Então, ela está, não é nem zerada, ela está com risco, porque foi uma habilidade que não foi contemplada na nossa escola,
Eu não sei se isso procede. As provas Procede, acho que sim. tinham, né? É isso mesmo, tá certinho. Tá. Outra coisa que eu queria falar, complementando o que a Nanete colocou, nós também já nos adiantamos e fizemos todo o mapeamento da AP, né? Tivemos os mesmos problemas de alunos que fizeram as provas e que não apareceram aí, né? Acusava que eles não tinham realizado. Nós tabulamos todos os dados e já estamos com um plano de intervenção já em vias de ser colocado em prática. Os professores estão entregando, nós estamos já fazendo análise desses planos, né, de acordo com o número de habilidades que cada área vai trabalhar. E eu queria deixar um alerta, inclusive, com relação à ADE, né, que também saiu nos resultados, a plataforma é a mesma, e eu quero dizer para vocês que os resultados ali estão divergentes. Aquilo que foi feito na escola, por exemplo, os 7º anos nossos, matemática, não aparece nenhum resultado, como se nós não tivéssemos feito as avaliações, né? E eu não sei se isso também aconteceu nos resultados das APs, que a gente não tem acesso para fazer esse mapeamento, né? Mas é uma preocupação para nós. Então, nosso plano também já está adiantado, né, da AP, o prazo nosso para colocar, terminar e fazer a avaliação final sobre essas habilidades, ele vai estender aí para o semestre que vem, que assim como a Nanete colocou, nós vamos fazer o PAN agora, que é o plano de nivelamento, porque além do trabalho com essas habilidades, nós temos que entregar isso para o professor de orientação de estudo, fazer esse trabalho de parceria para nos ajudar, né? Então, esses são os nossos encaminhamentos, e esse alerta que eu deixo, mandei até para a Maria Eugênia dois suportes aí, duas reclamações que eu abri, porque nós estamos com grandes problemas para avaliar os resultados das ADEs, né? Eu acredito que isso também deve ter acontecido com a AP, porém, como nós não temos acesso às provas, nós não temos como fazer esse mapeamento aí 100%. Tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Ana, muito obrigada. Nós que agradecemos, é importante mesmo essa organização, esse estudo. Quando essas divergências surgirem, tem que ser repassado para que possamos verificar o que aconteceu e o planejar as ações dentro dessa organização, replicando, é extremamente importante. Então, muito obrigada, Ana. Temos mais alguns coordenadores querendo falar. Por favor, fiquem à vontade. Tem muita contribuição, perdão, Renatinha. Pode tem muita contribuição no chat aqui, eles estão escrevendo no chat. Sim, deixa eu dar uma olhadinha, só um minuto. A Maria Ângela, se eu não me engano, acho que levantou a mãozinha. Gostaria de falar? Ela está sem som. Está sem som? Então, deixa eu observar aqui. A Margarete, na EE, professora Marianinha Queiroz, já foi feito um consolidado com os nomes dos alunos que necessitam de atenção e as habilidades defasadas abaixo de 50%, e os professores estão trabalhando em suas lives, disponibilizando essas habilidades através de atividades para os alunos. Muito bem, Margarete. A professora coordenadora Adriana, na nossa escola, prefeito Antônio Baldusco, já fizemos levantamentos e focamos nas habilidades em defasagem. Nessa semana já estou acompanhando a recuperação, o histórico de colaboração. Perfeito. A Maria Ângela, boa tarde a todos, sou professora coordenadora em nossa escola, já realizamos esse consolidado através das planilhas para desenvolvermos um trabalho diferenciado com os alunos que apresentaram menor aproveitamento. Percebemos que as habilidades pontuadas em nosso MMR são as mesmas que foram abordadas na AP. Muito obrigada, Maria Ângela. Tivemos os mesmos problemas em relação aos alunos que realizaram a AP, acredito que seja em relação ao que a Ana Cláudia havia nos
solicitado, né? Ok. Muito obrigada pelas contribuições. Dando continuidade, se mais alguém tiver interesse em interagir, por favor, fique à vontade. Caso não tenham, eu vou passar adiante. Então, nós vamos agora fazer uma sistematização em relação a essas intervenções e o que vocês trouxeram sobre isso. Então, é muito importante refletir sobre esses resultados obtidos, né, com os professores, identificar essas habilidades em defasagens na plataforma CAED, uma por uma, tendo todo esse cuidado, observando, registrando quais intervenções tiveram menor percentual de acerto, localizar essas habilidades em defasagem no currículo paulista ou no Aprender Sempre, fazendo essa correlação das habilidades associadas, repensar como essas habilidades em defasagem foram trabalhadas durante o bimestre. Sabemos que tivemos esse problema, né, da pandemia. Algumas escolas agora, nesse momento, encontram-se no modelo remoto e no híbrido, mas temos que pensar lá atrás como foram trabalhadas essas habilidades, e é importante revisitar os planos de aula para então podermos planejar ações de intervenções com foco no aprofundamento dessas aprendizagens não consolidadas pelos estudantes, considerando o contexto de ensino, e acompanhar e avaliar a prática pedagógica. Teremos então a SEI, que acontecerá de 12 a 15/7. Então, como muitos coordenadores já falaram, já se anteciparam, já desenvolvem um trabalho aí maravilhoso, né, que planejaram já essas ações de intervenção e agora vamos colocar em prática. Então, é muito importante acompanhar e avaliar essa prática pedagógica, observando se esses professores estão conseguindo desenvolver, o que eles precisam para que isso seja desenvolvido, se realmente está sendo trabalhada essa habilidade prioritária. Outro item que o CAED traz, que é muito importante, são esses marcos, né? Temos aí um card referente aos currículos e habilidades. Então, deixa eu só esperar mais um pouquinho, porque o meu aqui não abriu. Então, dentro do CAED, currículos e habilidades, nós podemos verificar os marcos de desenvolvimento. E esses marcos de desenvolvimento, eles também são importantes serem estudados juntamente com os professores. Eles estabelecem os principais pontos de progressão do aprendizado, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, tanto do ensino fundamental nos anos iniciais até o final do ensino médio. E lá eles são distribuídos em língua portuguesa em 4 marcos de desenvolvimento e de matemática 5. Então, se vocês observarem esses diferentes marcos, eles também nos norteiam em relação ao que se espera desses alunos dentro do seu desenvolvimento. Então, dentro do primeiro marco, ele traz em relação às habilidades a serem desenvolvidas para os anos iniciais. Já o segundo marco, para os anos, ele finaliza lá dentro dos anos iniciais até o 5º ano. O terceiro marco, ele vem nos trazendo o que os anos finais devem desenvolver, e o 4º marco dentro do ensino médio. Então, ele faz esse paralelo com as habilidades, e é também um item importante aí dentro do CAED de ser explorado pelos profissionais, né, de língua portuguesa e pelos coordenadores. Em matemática, eu não vou entrar muito nesse consenso, né, mas ele nos traz 5 marcos de desenvolvimento, tá? Também vale ressaltar que devemos explorar tanto as habilidades do currículo paulista,
Juntos eles irão contribuir para essas sequências digitais de atividades e essas avaliações, né, que servirão como instrumentos efetivos de diagnóstico de aprimoramento do ensino-aprendizagem. Outro card importante que vem aí para nos auxiliar, sabemos que temos que ir lá no que nos traz todo aquele resultado, mas esse card de orientações pedagógicas, quando eu vou lá em desenvolvimento das habilidades previstas no currículo e as intervenções específicas, ele também nos traz orientações, e essas orientações sobre como planejar essas intervenções com base em diagnósticos. Então, também é outro card importante do CAED, que deve ser estudados entre os coordenadores e os professores. Então, ele orienta as ações que deverão ser desenvolvidas na escola como um todo e em cada turma. Ele traz esse desenvolvimento dessas habilidades previstas no currículo, tá? E essas intervenções. Então, quem puder entrar nesse card, olhar, estudar, se aprofundar, ele é bem interessante. Então, conhecer os resultados, se debruçar sobre eles e compreender é o início de uma importante jornada que os diferentes atores educacionais precisam percorrer. Então, aqui temos um modelo, tá? As habilidades lá anteriormente citadas, do 9º ano, que ficaram com menor percentual de acerto, elas estão contempladas dentro da habilidade do currículo paulista, e nós trouxemos para que vocês pudessem observar que ela é uma habilidade de 5º ano, e ela aparece no 1º bimestre. Então, eu vou me atentar aqui ao compreender na leitura de textos o sentido do uso de diferentes conjunções e a relação que estabelecem na articulação das partes do texto. Então, esse estudo tem que ser feito com o professor. É observar qual habilidade esses alunos apresentaram maior dificuldade, observar onde ela apareceu, em que bimestre, localizá-la no currículo paulista ou no Aprender Sempre, para tentar fazer esse paralelo, essa junção. A segunda habilidade com menor percentual de acerto, ela aparece no 6º ano, no 4º bimestre, ela também aparece no 7º ano e ela foi contemplada em todos os bimestres, que é o analisar em textos narrativos, ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Então, aí aparece novamente os gêneros. E se observarmos também a práticas de linguagem, então aí nós temos análise linguística semiótica, temos leitura, temos análise, né? E a habilidade ler de forma autônoma textos de gêneros variados, que é essa habilidade 3.3a, ela é contemplada no 8º ano, no 2º e no 3º bimestre. Ela é uma habilidade de leitura, com prática de linguagem leitura. E a 37, ela vem como analisar os efeitos de sentido. E é uma habilidade contemplada no 9º ano, no 1º, e ela vai aparecer posteriormente agora no 3º bimestre. Então, se debruçar, observar, sabemos que a demanda é grande, né? Mas esse olhar, ele é extremamente importante para conseguirmos traçar objetivos, traçar ações para sanar essa dificuldade do estudante. Dentro do Aprender Sempre, o volume 2, nós observamos uma das habilidades com percentual baixo de acerto. Deixa aparecer aqui para mim, isso. Então, se observarmos lá no início, foi destacado aí a habilidade 33A, que é ler de forma autônoma textos de gêneros variados. Então, o professor, ele pode observar essa habilidade, fazer uso desse material no Aprender Sempre, criar novas estratégias com essa habilidade, focando no ler de forma autônoma, para tentar
sanar. Então, observamos que dentro do currículo paulista ela aparece, dentro do Aprender Sempre nós teremos essa habilidade agora no volume 2, para se trabalhar agora na SEI, e lá no material vem todo o passo a passo. Então, desde a aula 1 como a aula 2, ele já nos mostra o objetivo do ler de forma autônoma diferentes gêneros. Aí, então, nós temos as piadas, né, o texto humorístico dentro de quadrinhos. Então, parar para entender como esse professor vai trabalhar esse processo cognitivo, né, essa habilidade do ler, do interpretar, como esse objeto do conhecimento vai ser passado para esse estudante e como vai ser contextualizado dentro desse âmbito que estamos agora, ou no modelo remoto ou no modelo híbrido, é extremamente importante. Então, se faz necessário que o professor tenha um coordenador, né, passe para o professor já um planinho, para que o professor tenha uma orientação melhor de como ele vai trabalhar esse processo cognitivo, esse objeto do conhecimento e essa contextualização. Outro item importante que sugerimos é o foco nas habilidades de leitura. Isso independe da disciplina do professor. Então, o foco na habilidade de leitura, observando que esses alunos muitas vezes não conseguem identificar o enunciado, as expressões expressas ali naquele enunciado, o que se pede. Então, o foco na leitura é extremamente importante para todas as disciplinas. Então, ler para construir repertório, ler para reconhecer características do gênero textual, ler para refletir e analisar elementos da língua, ler para planejar, contextualizar e revisitar o texto. Então, é importante que, ao trabalhar, pedir para que os professores planejem as suas aulas, que eles trabalhem esses enunciados, que eles trabalhem essas habilidades de leitura e expressão os sentidos das expressões nelas vinculadas. Agora, o apoio à aprendizagem. O trabalho colaborativo, ele é extremamente importante. Então, feito todo esse levantamento, as formas de acesso dos estudantes, como esses estudantes estão recebendo as nossas atividades? O professor está dando um feedback, passado pelo Google, pelo CMSP, o Google Sala de Aula ou CMSP, como está sendo levado todo esse trabalho para o aluno, essas atividades para o aluno. Então, tem que se levantar essas formas de acesso e, então, definir essas estratégias de ensino. A escuta ativa, dentro desses 3 princípios, eles são extremamente importantes. Então, a gente tem que ter essa empatia de saber que muitos profissionais ainda estão se adequando, alguns têm dificuldades maiores que os outros, né? Alguns professores têm o suporte tecnológico, outros não. O que podemos fazer para sanar essa dificuldade dentre aqueles profissionais que estão no modelo remoto, né? O híbrido já fica mais fácil porque esses profissionais vão até a escola, então nós temos que observar tudo isso. Como faremos isso? Através dessas perguntas investigativas. Então, o coordenador tem que estar muito próximo ali do seu professor, quando observar que essas habilidades não estão sendo contempladas, então ali entra todas essas perguntas investigativas para saber realmente como você pode ajudá-los e essa validação do entendimento, realmente questionar, mas também validar, ela é muito importante. E sempre orientar que os materiais que devem ser trabalhados, a BNCC, as 10 competências, né? Preciso que todos estejam cientes das 10 competências da BNCC, temos que trabalhar o Aprender Sempre, a matriz de habilidades do currículo paulista, o currículo paulista, fazer essa relação com as aulas do CMSP, que já vem um material riquíssimo e pronto, que dá um suporte para o professor, que é algo a mais para o professor. Então,
esse apoio à aprendizagem é extremamente importante, a organização é extremamente importante para que consigamos juntos trazer uma aprendizagem de qualidade para os nossos alunos. Temos as referências, lembrando que a Luciana acho que gostaria de falar do roteiro, é isso, Lu? Lembrando que os PK, a Luciana não conseguiu abrir o microfone, lembrando que os PKs já fizeram toda essa orientação, nós gostaríamos aqui de ressaltar e agradecer o trabalho de todos os professores coordenadores, né, os PKs, nesse apoio, e pedimos que vocês façam, né, a avaliação, que essa avaliação é extremamente importante para que possamos melhorar, e finalizamos com uma frase que, sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, eu não aprendo e nem ensino. Então, desde já eu gostaria de agradecer e deixar o espaço aberto para que, se alguém quiser colocar algo a mais, acrescentar algo a mais, fiquem à vontade, e muito obrigado pelo apoio de todos vocês.